Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. Né? Aqui comigo está o Henrique Morgantini e também o nosso comentarista Antônio Gomide. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Gomide. Muito bom dia, Dilma Silva. Bom dia. Pois é. Um dia triste para muita gente aí, né? Tem muita gente lamentando. O Galo foi para o espaço, né? O Anápolis Futebol Clube venceu ontem, né? De 2-0. Onde foi o Galo? O Galo foi pro vinagre. Foi pro espaço. Infelizmente, né? Lamentamos aí. Edmar Silva, quando naquele fatídico jogo, para quem se lembra, de um Brasil e México, em que o Brasil terminou o jogo, o primeiro tempo perdendo de 2-0, e no segundo tempo virou para 3-2, uma virada histórica, né? No dia seguinte, os jornais mexicanos, um deles trouxe uma manchete que se tornou emblemática, cujo título era "Jogamos como nunca, perdemos como sempre". E mais ou menos isso é tão emblemático porque isso serviu para muitos clubes. E ontem, o que aconteceu no João do Arte foi mais ou menos isso. Claro que é toda uma campanha aí do Anápolis, né, que estava em jogo, não estava à prova somente um jogo. Mas ontem bateu o violão, com 6 reservas, né? Com 6 jogadores reserva, um time misto, mas jogou como nunca, venceu de 2-0, mas caiu, né? Porque o Tubiara, que perdeu para todo mundo, resolveu ganhar ontem da Aparecidense. 2-1. Exatamente, e com isso, o Galo enfrenta o seu 5º rebaixamento dos 18 anos do Campeonato Goiano deste século. No século XXI, ele já caiu 5 vezes. Não está fácil torcer para o Galo para essa nova geração. Infelizmente, né? O Anápolis Futebol Clube, mais uma vez, vai para a 2ª divisão, vai para o rebaixamento, né? Vai para a divisão de acesso, né? Como fala. E Anápolis perde o seu clássico, né? Tradicional, que poderia estar na 1ª divisão do Campeonato Goiano no ano que vem, que é Anápolis e Anapolina. Infelizmente, a Anápolis fica aí sem os, né, pelo menos, tradicionais times Anápolis e Anapolina na 1ª divisão. Temos aí a Anapolina indo para o quadrangular final, que acontece no domingo, né, Anapolina e Goiás, aqui no Jonas Duarte, e vamos ter aí também no domingo o jogo entre Aparecida e Vila Nova, ou seja, o quadrangular final. Vamos aí torcer para chata, né? Vamos fazer com que a Anápolis possa estar na final, ganhando do Goiás. Tem o 2º jogo que vai ser lá, ou seja, otimismo nunca faz mal a ninguém. Exatamente. Ontem o Palmeiras presenteou com 5 gols o Novo Horizontino. E pelo Campeonato Carioca... eu ia te falar. Inclusive, eu ia te falar esse negócio. O Vasco ganhou no domingo de 3-2 do Botafogo, e ontem ele falou, vamos quebrar o galho aí, vamos devolver. Aí deixou o Botafogo ganhar. Exatamente. Agora, para quem teve, não sei quem teve a chance de assistir, mas um jogaço, com 2 figuras, jogaço no aspecto de emoção, né? Tecnicamente um jogo de sempre, mas 2 viradas, né? E no final, o Botafogo aí, saindo vencedor, já está na final da Taça Rio. Hoje é uma rodada do Carioca completada com o Flu-Fla, né? O mando do Fluminense. Hoje tem Fla-Flu às 8 horas da noite, e aí vai definir quem joga a final com o Botafogo. Mas muito bem, Antônio Gomide, dando prosseguimento aqui às informações do Goiás é Notícia, uma informação falando do estado de Goiás, vamos falar sobre o Nacional, temos um assunto interessante, quente, né? Ontem o clima foi quente, quente até pouco, né? Beirou aí o bate-boca mesmo do STF. Mas vamos falar sobre o estado de Goiás, porque ontem teve um apagão, e essa história que nós achávamos que ia ser cada vez mais distante, cada vez mais ficar no passado, porque a CELG foi privatizada para melhorar, mas a empresa italiana que assumiu parece que deu seguimento ao padrão da CELG dos últimos anos. E ontem houve um apagão, né, em mais de 11 municípios, com uma estimativa de 110 pessoas que ficaram sem energia elétrica. E trago esse assunto também porque é recorrente na cidade de Anápolis esse debate. A Câmara Municipal faz muito esse debate, falando, obviamente, do nosso município, mas o estado de Goiás inteiro padece, tanto com água quanto com a energia elétrica. Parece que é difícil
dar um jeito nessas estatais ou antigas estatais goianas. Infelizmente, no que nós vimos aí, mais uma vez, né, o apagão de ontem, reflete muito o trabalho desenvolvido nesses últimos anos, né, principalmente nesses últimos 20 anos, de um governo ineficiente, né, qualquer tipo de trabalho que foi feito dentro da CELG que não pudesse dar maior desenvolvimento, né, os distritos industriais, aqui em Anápolis não é diferente, várias plantas industriais que foram aprovadas, né, não puderam aumentar a contratação, não puderam aumentar a quantidade de trabalhadores, inclusive, a planta industrial de cada empresa, né, ampliar a sua empresa, exatamente porque não tinham aprovado a planta energética, né, a energia elétrica não tinha capacidade para que pudesse estar aumentando, né, a CELG não poderia oferecer maior carga de energia elétrica em função de aumentar a planta industrial das empresas. Isso aconteceu nesses últimos 20 anos, é importante dizer isso, a ponto de, no ano passado, ano 2016 para 2017, o governador Marconi Perillo, PSDB em Goiás, depois de 20 anos, né, no governo de Goiás, vendeu a CELG, né, e vendeu dizendo que estaria privatizando a CELG, vendendo a CELG, pegando o dinheiro da CELG para fazer investimentos, né, e iria dar condições para que, passando isso para a empresa italiana, estaria dando maior condição de fazer com que a energia elétrica pudesse não só chegar nas empresas, mas pudesse dar uma qualidade de vida melhor às cidades, né? Fazer com que as linhas de transmissão pudessem acontecer, que pudesse chegar com maior qualidade, não pudesse faltar energia elétrica nas nossas cidades. Com isso, nós temos aí prejuízos, né, em monta que é irreparável, né? Trabalhador rural, o próprio proprietário rural, aquele que tem o seu resfriador de leite, perde lá o seu leite na fazenda, fica 3, 4 dias sem energia elétrica. Isso tem acontecido, né? As empresas aqui têm problema, os comerciantes, né, que têm suas geladeiras, as casas, né, que têm prejuízo, quer dizer, os supermercados que não sobrevivem sem energia elétrica, quer dizer, então tudo isso é uma rotina. E ontem foi, mais uma vez, lamentavelmente, mesmo depois de toda essa política desastrosa do governo do Estado em privatizar a CELG, em culpar a CELG, que ela realmente que era ineficiente, que privatizando, vendendo, pegando esse dinheiro e aplicando outra coisa e dando a energia elétrica, que é um bem essencial, dando isso para a empresa privada, melhoraria. E o que está acontecendo é que a notícia da semana passada, e publicada, manchete do Jornal Popular, que é o jornal de maior circulação do estado de Goiás, já mostrava que a empresa que ganhou, que comprou a CELG em Goiás, é a pior no ranking do Brasil, de todos os estados, é a pior no seu desempenho, é a pior no sentido de ofertar serviço ao Estado. Isso, manchete da semana passada. E ontem mostrou por que ela está em último lugar no ranking em forma de prestação de serviço. Exatamente porque não consegue sequer fazer com que a energia elétrica chegue ao cidadão, que paga, né? Que é importante dizer isso, ele paga no final do mês aquilo que consome. Quando não paga, é cortada a sua energia elétrica, e quando ele faz a sua religação, ele ainda é cobrado uma multa, ou seja, é uma extorsão, na verdade, né, porque esse é um bem essencial, e passando por uma iniciativa privada, isso piorou muito. Essa política realmente é uma política que vem cada vez mais a arrochar o contribuinte. Agora, Antônio Gomide, você citou a manchete da semana passada, né, do Jornal Popular, sobre a pior empresa em prestação de serviço de energia elétrica. E ontem, inclusive, você fez um pronunciamento na Câmara Municipal, falando sobre o ranking da Saneag, que é a pior estatal em atendimento, em abastecimento de água e esgoto de todas as outras do Brasil. Não, aí é diferente. É a maior tarifa. Perdão. É a maior tarifa, ou seja, né? Enquanto a prestação de serviço é a pior que a energia elétrica, em Goiás a Saneag presta um serviço, mas é a maior tarifa de água e esgoto do país, está aqui em Goiás. Perfeito, eu fiz a confusão em relação da manchete da semana passada, que uma é a pior, a outra é a mais cara. A minha pergunta é, quando você junta esses dois cenários, a Saneag com a tarifa mais cara do Brasil, e aí quando a gente pensa na Saneag, a gente pensa no atendimento às famílias, às casas, residências, mas também nós temos que pensar no fornecimento industrial, assim como acontece com a CELG. E quando você junta essas duas informações, fica difícil conceber o discurso político feito por muitos representantes
do Estado de Goiás, em especial do governo de Goiás, quando fala, estamos viajando para trazer empresas, estamos trazendo empresas, nós estamos gerando emprego, nós vamos trazer empresas. Mas aqui, como você já falou várias vezes, falou agora, não é possível nem mesmo fazer a manutenção das plantas industriais, muito menos a expansão das plantas industriais já existentes hoje em Anápolis, no Estado de Goiás. Como é que você convence alguém a fazer um investimento aqui milionário, bilionário, se você sequer dá segurança para que haja, no caso do valor do fornecimento de água, né, que compromete uma planilha de investimentos, e também, o principal, não dá segurança no fornecimento de energia elétrica. Quer dizer, essa história, então, de vou trazer, está vindo, vem empresa, isso vira uma tentativa de gerar uma agenda positiva que não existe, né? Não, chegou o absurdo, né, do prefeito Roberto Naves ir para frente, na Avenida Paulista, em frente do prédio da Fiesp, e dizer, olha, gente, nós estamos aqui na Avenida Paulista para fazer uma reunião aqui na Fiesp. Sim, prefeito, qual é o problema disso? Né? O senhor nunca tinha ido a São Paulo, o senhor não foi à Avenida Paulista? Né? É importante, é o senhor que é ligado ao governador Marconi Perillo, e que o senhor está doido para colocar, inclusive, um candidato do PTB na chapa do candidato apoiado pelo governador Marconi Perillo. Em vez de o senhor ficar lutando por posição política, lute pela água, lute pela energia. O senhor disse que ia municipalizar a água. Agora o senhor acabou esse discurso. A população está aguardando. A Saneago está sendo acusada de, dentro do ranking, né, colocada nas manchetes do Jornal Popular de ontem, que a Saneago é a maior tarifa do Brasil. Isso não é pouco. A maior tarifa de esgoto é aqui. E ela está 50% acima da média dos outros estados. 50% acima da média, não é do outro estado que tem maior cobrança em relação à taxa, não. Da média, 50% da média. Isso é muito caro. O povo goiano merece isso. Então, a água que está tanto falada e que o prefeito Roberto Naves tanto falou na campanha e ganhou voto com isso, dizendo que esse negócio era fazer construção de um reservatório, está lá. Quem falou isso está lá. É só pegar o videozinho aí nas redes sociais, está bem divulgado. Vou fazer um reservatório para resolver o problema da água e vamos municipalizar a água. Pois é, prefeito. Nós já estamos em 2018, já passou 1 ano e 3 meses. O problema da água está com o mesmo problema de há 20 anos atrás. Quando chega na seca, falta água. E nós precisamos saber, né, se essa questão da Saneago, que é a maior tarifa nesse momento, né, se ela vai continuar a ficar cobrando essa tarifa. Está na mão de quem? O prefeito municipal, em acordo com o governador Marconi Perillo. E outra coisa, sobre esse assunto especificamente do Gomit, eu acho que nós já rompemos há pelo menos uns 20 anos dessa ideia retrógrada de imaginar que Anápolis, uma cidade acanhada, de interior, sabe, do interior do Goiás, que vai a São Paulo lá e faz um vídeo, olha, sabe, com todo respeito a Goianápolis, mas isso é coisa para Goianápolis fazer. E com todo respeito a Teresópolis, é coisa para Teresópolis fazer. É preciso que a gente dê para fora a dimensão que nós verdadeiramente temos aqui, que o anapolino já enxerga, Antônio Gomit, há 10 anos. É preciso reconhecer que o tempo que nós vivemos é o tempo do hoje. O tempo do hoje é em que o Brasil e o mundo já conhecem a cidade de Anápolis. Parece que estou indo levar aqui Xangri-Lá, uma cidade desconhecida, o Eldorado brasileiro. Sabe, isso é coisa dos anos 50. Aí me faz um vídeo, sabe, como um turista ocidental, em frente à Fiesp. Olha, estou aqui levando Anápolis. Você acha que alguém em São Paulo, em plena Avenida Paulista, o coração econômico da América do Sul, não conhece o município de Anápolis, que tem a maior base aérea do Brasil, que tem o 2º maior polo farmacêutico do Brasil? Sendo apresentar, isso mostra o grau de falta de consciência que o prefeito Roberto Naves tem da importância da cidade que ele administra. E mais, vou na Fiesp, sequer foi recebido pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, foi atendido pelo chefe de gabinete. Então, se vai prestigiar a cidade, pelo menos tenha cuidado para prestigiar direito, porque senão o tiro sai pela culatra. É lamentável sobre todas as formas, porque aquilo poderia ser uma reunião que pudesse fortalecer um grupo, inclusive a Associação Comercial e Industrial. O prefeito acabou fazendo chacota com a cidade, mostrando, né, na rede social
o quanto, né, ele dá importância para a cidade. Quer dizer, faz um vídeo apenas para dizer que está na vila, ali na Avenida Paulista, que está ali na frente do prédio da Fiesp, mas não diz nada com nada, não fala nada com nada, não traz uma informação que possa somar para a nossa cidade, no sentido de dizer que é possível fazer a defesa da cidade ali naquela casa. E, como você disse, né, sequer foi recebido pelo presidente da Fiesp. Quer dizer, se não tivesse agenda com o presidente da Fiesp, que marcasse outro dia, mas ir lá e ainda ser recebido pelo chefe de gabinete, aí não, né? Vamos rever aí os conceitos, porque a cidade merece mais respeito. É isso. Vamos esperar, como você disse, o saldo. Qual é o saldo? Trouxe de lá o quê? Além de alguma buginanga do aeroporto, além de uma volta ali no Trianon, espero que tenham feito uma volta ali na frente à Fiesp, mas trouxe o quê para a cidade? Enquanto isso, hoje, nesta manhã, o Carlos Badia Lopes está agonizando por falta de vacinas. E o prefeito está gravando um vídeo falando que foi vender Anápolis. Vamos no intervalo, né, meu amigo? E voltamos daqui a pouco para falar sobre mais assuntos no Guarda Notícias. Os principais assuntos do estado, você fica sabendo aqui. Goiás é notícia. Mais FM, Anápolis. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. O maior e melhor festival do Brasil chega a Anápolis. Brahma apresenta 24 de março no Parque de Exposições Vila Mix Festival Private. Jorge Mateus. Israel Novaes. Você merece cachê, seu show foi bom demais. Foi tão bonito, quase que eu... Vendas em até 3 vezes sem juros a partir das 14 horas do dia 19 de fevereiro na Nobel Eventos, Detroit, Anápolis. Bilheteria oficial Luana Shopping, Import Stock, Shopping 44 e no site tickmix.com. Valores exclusivos de lançamento por 72 horas ou enquanto durar o estoque. Patrocínio Tuaba da Raça. Apoio Bretas. Vila Mix Festival Private. 24 de março, no Parque de Exposições em Anápolis. Venha para a Ótica Formosa e participe da promoção. Compre uma e ganhe outra. Na compra de seus óculos de grau, você ganha uma armação conceitual. Você ainda concorre a uma bicicleta padronizada Jackson Bike. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, Vila Formosa. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computador
computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Agora em Anápolis, você tem a mais nova distribuidora de peças para a parte de suspensão de caminhões e carreta. Chegou Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Faça o seu orçamento e seja surpreendido. Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara. Quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193. Celular e WhatsApp 62-99335-7744. Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Uma campanha da Mais FM. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis. www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62-3099-6767 e 99224-2452. Ela chegou do jeito que você esperava. Catuaba da Raça apresenta Expo Ana 2018. Dia 28 de abril, louvor e adoração com Fernandinho. Dia 29, domingo, para divertir a criançada, tem Patrulha Canina. Dia 30, véspera de feriado, as gêmeas mais queridas do Brasil, Maiara e Maraísa. Quinta, 3 de maio, abertura oficial do rodeio KGB Show com os Pipocos, Israel e Rodolfo. Dia 4, sexta, ele está de volta. O número 1, Wesley Safadão. Dia 5, sábado, final do rodeio e a resenha mais famosa do Brasil, Kleber e Cauã. Rancho Nobel, com acesso ao parque, 100% open bar. Informações e vendas de camarotes, 3098-7666. Expo Ana 2018. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Programa Goiás é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Pois é, estamos de volta com o programa Goiás é Notícia. Eu quero agradecer o pessoal que está com a gente aqui pelo Facebook, acompanhando a nossa transmissão ao vivo. O doutor Arenilson Mariano está acompanhando a gente desde o começo do programa. O também doutor Vilmar Lopes da Luz, também conectado. A Lucimar Batista Mendes, o Antônio Ferreira dos Santos, o Tonhão, ele diz, lá do Vivian Park, ele diz que o programa, parabeniza pelo programa, né, e deseja um excelente programa para a gente. O José Justino Filho também conectado, a Daniela Cunha, a Mirna Maria Vieira, deixa eu ver quem mais, a Kellen Cunha aqui do ladinho, né, está com a gente acompanhando aqui
nos bastidores, a Lorena Motoril, o Eduardo também com a gente, o Ulisses Bittencourt, o Silvio César Ferreira, a professora Glauci Inácio e a Samanta Rocha, também com a gente lá no Nordeste de Goiás, o Irã Porto, lá de Catalão, ele diz aqui, bom dia, Lei 13.634 de 2018, de 20 de março, cria a Universidade Federal de Catalão, é isso? O UFCAT. Então, parabéns aí para Catalão, né? O Reginaldo Moraes de Paula está com a gente também, dizendo o seguinte, saudades do senhor como prefeito. Eliane Sena também, a Maria Santos e a Adriana Pereira. Ela diz o seguinte, enquanto o prefeito vai passear em São Paulo, as pessoas que procuram os postos de saúde chegam às 3 da manhã para tentar marcar um simples exame de sangue, não conseguem, sem falar na falta de vacinas, né? Ontem eu recebi um telefonema também de uma pessoa que está tentando marcar um exame de sangue lá no PSF do JK. E ela disse que chegou lá às 3 da manhã, e às 7h30, quando começou o atendimento, ela era a primeira da fila, já não tinha mais vaga para exame de sangue, né? Então é preciso esclarecer como é que funciona isso, né? Porque o cidadão levanta de madrugada, vai para a fila, e a hora que a fila começa a andar, aí não tem mais vaga, né? Então, uma reclamação lembrada aqui pela nossa amiga Adriana. Isso aí. Então, lembrando que no momento a prefeitura não tem um titular, né, tem um interino na Secretaria de Saúde, após a saída da secretária Luzia Cordeiro, né, que estamos à espera de um novo titular que possa dar um novo ritmo, que possa responder até mesmo a estas questões, né, saber o que tem, quando tem, quanto tem, se tem, porque a mesma coisa que você falou em relação aos exames acontece com as vacinas. Citei aqui o caso da Badia Lopes, as pessoas estão naqueles bairros ali anexos, tem um setor que eu não me lembro, me recordo o nome agora, que fica a 200 metros do Badia Lopes, as pessoas estão pegando as crianças e andando 2 quilômetros, cerca de 2 quilômetros para ir lá na Vila União, porque lá tem uma esperança de atendimento, sendo que o Badia Lopes não estão indo mais, porque sabe que lá não tem. Então você imagina a situação que a gente se encontra. Você quer ter algum recado aí? Tem uma outra reclamação aqui sobre o IPTU, né? O pessoal está recebendo IPTU, a prefeitura diz que o desconto para quem paga à vista é 10%, e a dona Thelma Silva, ela ligou aqui ontem reclamando o seguinte, que para quem paga à vista, na verdade, o desconto é só de 7,72%. Ou seja, até nisso, né, a informação está equivocada. Então vamos ter, né, se você está recebendo aí seu IPTU, né, também verifique e entre em contato com a gente. Muito bem. Dando prosseguimento aqui às nossas pautas, agora falando do assunto da agenda nacional, ontem quem protagonizou cenas de horror foi a dupla Gilmar Mendes e Luiz Barroso, os ministros do STF, que bateram boca, discutiram veementemente, e não é a primeira vez que isso acontece lá, ali até recorrente. O que é uma presença constante nesses bate-bocas é a presença do ministro Gilmar Mendes mais uma vez. E a conversa esquentou quando o Barroso disse a seguinte frase, que eu vou destacar aqui por ser simbólica nessa confusão e por ser simbólica quando envolve o ministro Gilmar Mendes, Antônio Gomide. Ele diz o seguinte: Vossa Excelência nos envergonha, sozinho desmoraliza o tribunal, não tem patriotismo, tem sempre interesse por trás e que não é o interesse da justiça. Uma coisa horrorosa, vergonha, muito feio isto. Frase do ministro Barroso, destinada, referindo-se a Gilmar Mendes, né, logo depois desta fala, a sessão foi suspensa, porque já não havia clima nenhum para prosseguir. E o que chama a atenção, Antônio Gomide, é o que significa tem sempre um interesse por trás que não é o da justiça. É lamentável escutar isso no Supremo Tribunal Federal, né, num debate entre dois ministros, e essa afirmação mostra o clima, né, a forma como os ministros estão se relacionando ali dentro, porque não é a primeira vez que esses dois
se confrontam em público, ali na pauta, né, que era para discutir em cima dos autos, né? Eles estavam discutindo um processo, eles estavam ali discutindo a questão do julgamento, proibição de doações ocultas na campanha eleitoral, inclusive. Já tinha sido dado 9 votos, faltavam apenas 2 votos, né? 3 porque o Gilmar Mendes estava dando o seu voto. Então o assunto era esse. E de repente, né, o Luiz Roberto Barroso sai com essa pérola aí, né? Quer dizer, o senhor, acusando o Gilmar Mendes, o senhor não traz aqui o interesse da justiça, o senhor está desviando aqui, né? Aquilo que o senhor está discutindo aqui não é interesse da justiça. Ou seja, essa é uma afirmação, eu estou entendendo que nas entrelinhas disso aí, ele está falando e dizendo claramente que ali dentro, no Supremo Tribunal Federal, além dele falar que traz a discórdia, além, né? Tem uma série de psicopatia. Então tem uma série de situações aí, de afirmações, que no mínimo eu entendo que deve ser colocado, porque qualquer cidadão que fala situações como essa, se fosse eu falando isso para qualquer ministro, com certeza ele me processaria por calúnia, por difamação, né? Qualquer cidadão. Será que quando fala isso lá, aí as pessoas se respeitam e falam, não, tudo bem, vamos para casa, é assim mesmo, tal? Porque a mesma forma que ele falou para o Gilmar Mendes isso, o Gilmar Mendes devolveu ao Luiz Roberto Barroso dizendo o seguinte, vai fechar o escritório do senhor. Olha só o que ele está dizendo. O que ele está dizendo para nós? Que o juiz Luiz Roberto Barroso tem um escritório e que as ações do escritório dele, quando mandado para o Supremo, são liberadas, ou pelo menos tem ali um padrinho forte. Pensa em 2 ministros discutindo numa situação onde o assunto era outro, a ponto de chegar publicamente esse fato. Então isso mostra que os ministros, na verdade, estão com um péssimo relacionamento e, no mínimo, né, entendo que essa acusação que o Gilmar Mendes faz também ao ministro Luiz Roberto Barroso, ela é extremamente grave, porque isso também entendo que é calúnia, difamação, a não ser que o Luiz Roberto Barroso prove o contrário, né? E aí sim, provando o contrário, ele possa, inclusive, mostrar que isso é calúnia e difamação do Gilmar Mendes contra ele. Agora, se ficar calado, se ficar quietinho, fazer de conta que não escutou, eu pergunto, o que o Supremo Tribunal Federal está dizendo à população? Porque são 2 acusações, um faz acusação para o Gilmar dizendo que ele está ali, né, não fazendo justiça, a primeira coisa é essa, e aí cita, né, a forma, e o Gilmar acusa o Luiz Roberto Barroso, fala, o senhor tem inclusive um escritório que, né, vai fechar o escritório do senhor, né, aqui não tem interesse pessoal não. Então é muito grave, né, foi muito grave. Isso no momento onde o Supremo Tribunal Federal, a partir de amanhã, né, a pauta é exatamente o habeas corpus preventivo, né, que foi pautado pela ministra Carmen Lúcia, depois de muita pressão, e que, infelizmente, ao invés dela pautar as ações declaratórias de constitucionalidade, que são 2 que tem lá, para mudar a forma, né, ou pelo menos pacificar, ou pelo menos votar no mérito aquilo que está lá, ela preferiu, né, ficar pressionada e, obviamente, jogar para a torcida, dizendo, olha, tem um habeas corpus aqui preventivo, que foi protocolizado, e vamos julgar aí em caráter de emergência, ao invés de julgar as ações declaratórias, que seria um caso não ligado ao Lula, mas seria um caso ligado ao próprio Supremo, do qual a própria OAB, em 2016, pediu para que o Supremo pacificasse, votasse o mérito da questão. Não votou. A presidente Carmen Lúcia não colocou em pauta essa situação, que poderia, obviamente, aquilo que nós tanto falamos, né, cumprir aquilo que determina a Constituição. Aquilo que determina a Constituição. Ninguém está pedindo nada mais do que isso. Apenas cumprir aquilo que determina a Constituição. Ou seja, a Assembleia Constituinte, ela dizia o seguinte, a presunção da inocência. A Constituição optou, poderia inclusive, Morganti, ter optado pelo 2º grau de jurisdição. Dizer, olha, podemos lá aprender no 2º grau. Mas a Constituinte, ela optou pelo transitado em julgado. E se optou pelo transitado em julgado, diz o seguinte, precisa esgotar todos os recursos na Justiça, né, para poder prender. É isso que determina a Constituição. Então, nesse momento, desde 2016, a OAB propôs uma ação, né,
de constitucionalidade está lá, desde 2016, sem votar, sem colocar na pauta, a ponto de chegar a esse estágio crítico. E agora, amanhã, vota um habeas corpus preventivo. É nesse clima, então, que acontece. Essa votação acontece hoje, a partir das 14 horas, Antônio Gomide. E vai ser acompanhado, obviamente... Estou falando quinta-feira, como se fosse amanhã, né? É hoje, amanhã, mas às 14 horas, exatamente. Hoje às 14 horas. E nesse clima, e só para efeito de registro. Cada caso é um caso, essa é uma frase no meio jurídico que nós usamos no nosso dia a dia, mas somente na semana passada, o próprio ministro Gilmar Mendes, esse que protagonizou a confusão toda com o Barroso, o ministro Barroso, liberou quatro condenados em segunda instância de prisões preventivas, justamente exaltando esse termo que esse parágrafo, esse artigo que você falou na Constituição brasileira, de que existe presunção da inocência até que o trânsito em julgado aconteça em seus processos. Agora, claro, nós estamos entendendo, por tudo que vem acontecendo, que o caso do presidente Lula, ele é de uma excepcionalidade incrível. Já furou tudo quanto é fila, né? Enquanto na semana passada, no mês passado, um processo do Zé Serra foi extinto, porque perdeu o prazo. Prescreveu. Há 3 semanas, um do Alckmin. Na semana passada, no início da semana, um processo do Beto Richa, do PSDB, governador do Paraná, também prescreveu e foi extinto, arquivado. O processo do presidente Lula fura filas e filas desde a primeira instância, agora na segunda, no TRF4, também furou 8, e foi julgado. Esse é o mundo das excepcionalidades. Aliás, esse é o clima, Antônio Gomide, de bate-boca, de um acusando que um cara tem escritório que beneficia, do outro falando que faz interesse no seu despacho, mas não faz justiça. É esse clima e esse tipo de desconfiança que vai parar e que vai ser feito o julgamento do presidente Lula em seu habeas corpus. Intervalo? Okay, vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Goiás é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para a venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao fórum. Dallas Imóveis, www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62 3099 6767 e 99224 2452. Tá na Mais, tá bom demais. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MT.
Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Goiás é notícia. Goiás é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia desta manhã de quinta-feira, hoje, 22 de março de 2018. Quero abraçar o meu amigo Cláudio e o seu Lico lá na Beta Gás, né? Você precisou de gás, é só ligar na Beta Gás, na Rua 2 do Jundiaí, né? E você vai ser bem atendido. O telefone dele lá é 3314-7786. Um abraço também para o seu Alberto, para o Guiomar, para a Renata, Aline e Lohane, na farmácia Arco Verde, aqui na Avenida Arco Verde. Né? Gente que participe conosco aqui da Mais FM, trazendo a sua informação. Quero agradecer ainda quem está com a gente aqui pelo Facebook, né? O Manuel Alves, lá no Parque Brasília, a Tânia Maria, acompanhando o programa também ao vivo pelo Facebook, o Jovaci Leão, também dizendo olá para nós, desejando bom dia. O pessoal da Demi Molas, aqui ao lado do Posto Cerrado, acompanhando o programa. Um abraço lá para o Ademir, para o Ademizinho, para a Alessandra, para toda a equipe da Demi Molas. O Marcos Tavares também desejando um bom dia. A Lucimar Brito fez um comentário aqui, Morgantini, sobre o Supremo Tribunal Federal. Ela disse que as nossas leis supremas foram feitas para todos e que se cumpra o veredito. O Gilmar Mendes, segundo a Lucimar Brito, é vergonha de magistrados, né, de seus magistrados. Tem o nome dela? É Lucimar Brito. A Lucimar está certíssima, a gente não tem um brasileiro que discorde dela, não. Agora, o que é interessante percebermos, Lucimar, é encontrar um viés de verdade dessa sua afirmação no que nós temos visto. Né? Se é lei para todos, por que tem processos que são extintos? Porque, né, que prescrevem porque ninguém toca, ninguém mexe? Por que tem processos que furam fila? Por que tem processos que levam 2, 3, 5, 10, 20 anos? O deputado Paulo Maluf está preso por um assunto de 25 anos, de 1993. Foi preso agora. Em compensação, tem gente que está na iminência de ser presa aí com processo de 2 anos, 8 meses. Quer dizer, em que respaldo legal que existe isso? Vamos conectar com a realidade que a gente consegue entender se a lei é de fato para todos e se o trâmite é igual para todos. Não, mas mais do que isso, né? Qual é o sentido do debate e as acusações do Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso de ontem? Essa é a nossa justiça. São pessoas intocáveis? Né? Aquele debate e aquelas acusações que um fez ao outro, você lembra de quê? Né, nosso ouvinte? Ok, para valorizar os nossos ouvintes, a Ulisses Bittencourt também faz uma observação aqui, diz que Barroso aprendeu que desrespeitar a Constituição o faz transformar em menino de ouro da Globo e herói dos incautos. Quem está com a gente também é o Tiago Souza, né? Também assistindo o programa. Obrigado ao Tiago, que nos acompanha. É interessante essa colocação do Ulisses, do Ulisses, grande abraço, grande amigo nosso, Ulisses Bittencourt. É interessante porque a gente percebe que há uma contaminação pelo holofote, né? Essa coisa midiática tem feito aí, no Brasil inteiro, algumas personalidades
do meio jurídico, né? Técnicos, né? Juízes, embargadores, ministros, que de repente se tornam queridinhos, ou de uma revista de circulação nacional, ou de uma emissora de TV, como a Globo, e aí a partir disso você acaba referendando, você acaba dando direito para ele agir como ele quiser, desde que garanta o espaço do Jornal Nacional para ele ser aplaudido. Antes de você entrar no assunto, antes para não levar bronca, não leve bronca. Hoje é aniversário, sabe de quem? De quem? Hoje é aniversário do Leonardo Nascimento. Sabe quem é ele? Maridão da Letícia Silva. O Leonardo Nascimento faz aniversário hoje e, junto com ele, quem faz aniversário aqui na nossa cidade é o Márcio Souza, da Rádio Imprensa. O nosso abraço também ao Márcio Souza, que é aniversariante de hoje. Então, tocar parabéns para eles, né? Para eles ficarem felizes com a gente. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem. Parabéns para o Gerrão. O Gerrão. Aí sim. Gente boa. Até mandar parar. Vamos lá. Antônio Gomide, falando aqui sobre o nosso estado de Goiás e as movimentações políticas, alguns acontecimentos marcantes aí. Ontem acontecendo um evento importante, né, para a definição de candidaturas, o anúncio ou a oficialização de uma dissidência do MDB de 4, depois entrou uma 5ª prefeitura, mas de 4 importantes prefeituras do estado de Goiás, né, Catalão, Formosa, Goianésia e Rio Verde, comandados pelo MDB. E Turvânia. E aí a 5ª vem com Turvânia. Já ouviu falar em Turvânia? Olha, já ouvi falar, não tive a chance de conhecer pessoalmente ainda. Preciso ir lá. Gente boa. Boa. E aí, essas 5 prefeituras, então, comandadas pelo MDB, capitaneadas aí, principalmente por Adib Elias, né, e Ernesto Roller, comandando esse processo de dissidência, estão no movimento contrário ao do MDB, contrário à pré-candidatura de Daniel Vilela e apoiando o projeto de Ronaldo Caiado. Claro que os MDBistas tentam minimizar, isso não é nada, isso não vale muita coisa. Por outro lado, Caiado celebrando esse momento, mas no frigir dos ovos aí, Antônio Gomide, são 5, é um movimento importante, né, na simbologia que apresenta em cima de dissidência, mas são 4 prefeituras aí importantes para qualquer eleição, né? Importantíssimas, né? Colégios eleitorais grandes, né? Em torno de Brasília, Formosa é a cidade do entorno de Brasília, então é extremamente importante. Catalão, cidade, né, que referência, Rio Verde, região sudoeste, que, né, tem um grande colégio eleitoral, então cidades importantíssimas. Economicamente. Mas a política ela é muito interessante, porque primeiro que esse contexto, né, de definição das candidaturas, ele está apenas começando. Até porque o que está acontecendo nesse momento da transferência desses prefeitos para outras siglas partidárias é porque nós temos uma janela, essa janela partidária que aconteceu, né, e está acontecendo nesse momento, acontece do dia 7 de março até o dia 6 de abril, e quem quiser trocar de partido para se candidatar, seja deputado, seja senador, deputado federal, estadual, os prefeitos, obviamente, que não estão se adaptando aos seus candidatos que foram escolhidos, né, já pelo partido, estão também trocando para não ter problema no momento da campanha eleitoral, né? Então, esse momento de troca de partido é em função desse mês da chamada janela partidária. Então, esse é um momento. Mas, a partir do dia 6 de abril, todos já estão se adaptados nos seus partidos. Mas a discussão vai continuar. Ela vai até as convenções. Porque até início de agosto, até final de julho, início de agosto, acontecem as convenções onde vão definir quem realmente serão os candidatos. Então, esse olhar agora dessas mudanças apenas está começando o jogo. Porque o Ronaldo Caiado disse o seguinte, falou, olha, nós vamos buscar, assim como nós fomos parceiros do PMDB lá em 2014, quando eu fui senador e o Íris foi governador, nós vamos tentar manter esse grupo junto. Então, eu não vou sair do PMDB, mas vou buscar o MDB para o meu lado, para o apoio. Então, ele está mostrando que não conseguiu trazer o MDB. Ele conseguiu levar alguns prefeitos importantes, mas o MDB, que ele gostaria de ver, inclusive, horário de televisão com ele, porque o Caiado vai precisar de horário de televisão para poder falar. Hoje, os democratas têm muito pouco tempo de televisão, né? Obviamente, a estrutura do MDB para o Caiado seria extremamente importante. Não só a estrutura de governo, não só a estrutura de prefeituras, né? Quantidade de vereadores que tem nas cidades, que são eles que vão fazer as campanhas eleitorais nos municípios do estado de Goiás, os prefeitos do PMDB. Quer dizer, o MDB, ele não conseguiu levar.
Mas, ao mesmo tempo, está levando uma parte, né, de algumas cidades importantes e que, obviamente, o fortalece. Mas, pelo outro lado, o candidato, o Daniel Vilela do MDB, também está naquela ideia seguinte: não, nós não perdemos tudo, né, mas estamos aqui com a nossa candidatura. E a intenção era o quê? Era fazer com que o Íris Rezende pudesse estar apaziguando o Caiado e fizesse um aceno ao Daniel para que o pudesse fortalecer enquanto candidato. Né? E isso também não aconteceu, por lado do Daniel. E o Daniel vira e diz: olha, eu perdi alguns prefeitos, mas estou aqui correndo atrás do PSD, estou correndo atrás aqui do Partido Progressista, que esses serão os meus aliados. Então, essa discussão, esse debate, ele, na verdade, está só começando. Então, aí ainda muita coisa vai acontecer. Esse debate, inclusive, de como cada um vai se fortalecer, ele acontece, obviamente, no debate, e as pesquisas vão mensurando, vão balizando, mas é muito interessante porque cada um tenta se colocar na posição de que está sendo fortalecido naquilo que está acontecendo nesse momento. E você olhando pelo outro lado, você vê as fragilidades, né, daquilo que não quer. É como se você tivesse uma tina cheia de água e alguém fosse lá e furasse ela e começasse a vazar água. Aí o cara, não, vamos botar mais água aqui, porque mesmo vazando ali, colocando mais água não vai suprir a falta de água. Então, assim, é muito interessante esse jogo, né, de informação e de, obviamente, o momento político que o Estado de Goiás, nesse momento, agora vive, e que a população, Morgandinho, vou falar, ela está quieta em casa. O eleitor não está nem enxergando isso. Quem, nesse momento, está fazendo política são os candidatos, tentando se ajeitar, tentando arrumar o seu time para poder colocar o time em campo lá em agosto. E nessas negociações, como você está falando, você citou o PP, que também está na alça de mira aí de pelo menos 2 projetos. O PP, né, a qual o ministro das Cidades Alexandre Baldi se filiou, cujo presidente é o senador Wilder Moraes, que tem figuras aí lendárias, reconhecidamente alinhadas, né, com o marconismo, que é o deputado Sandy Júnior e o deputado Roberto Balestra, está na alça de mira de 2 projetos. Do MDB, que aí divide atenções dessa vez não mais com o Caiado, mas com o próprio José Elton, né, e nessa história fica: para onde vai o progressista? Para onde é o Partido Progressista, o PP? Uma informação vinda de Brasília dá conta de que o Ciro Nogueira teria afirmado de que, pela conjunção nacional, pelo alinhamento com o presidente Temer, o PP tem uma tendência maior a ficar em Goiás com o MDB, ou seja, com o Daniel Vilela. Mas há, obviamente, uma resistência da militância do Partido dos Prefeitos, dos deputados, esse que eu citei, de que preferem ficar com uma base governista, com a candidatura de José Elton. Também é outro a ser observado sobre para onde vai o PP, né, Antônio Gomes? Há controvérsias, né? Há controvérsias. Todas as afirmações que eu falei aqui são factuais, mas todas a gente pode falar assim, mas será? Eu estou dizendo, está apenas começando, né? Cada um mexe a sua pedra no tabuleiro desse xadrez, né? Vai mexer um peão ou você vai arriscar aqui já mexer com um cavalo para você perder em seguida alguma outra jogada que vem de lá? Porque o momento agora é a janela partidária. Então, o movimento que está sendo feito agora são aqueles prefeitos que têm tendência de apoiar candidatos que não estão na sua sigla, eles se acomodarem. Então, está se acomodando. No segundo momento, vai ser as coligações. A partir do dia 6, aí vai se pensar nos partidos, porque os partidos já estão formados. Não pode mais trocar de partido. Então, a partir daí é a coligação. E esse jogo, a partir do dia 7 de abril, ele vai ser feito. Aí a força do Marconi Perillo, no sentido de agregar partidos aí na base, fortalecer o Zé Hélio, que vai ser a partir de 7 de abril governador. Quer dizer, tudo isso aí, obviamente, é um contexto que vai fazer naquele momento. Mas essa ideia, né, e aqui apenas, né, como opinião, mas imaginar que o PP não vai ficar com o Marconi Perillo aqui em Goiás, imaginar que o PSD do Vilmar Rosa não vai ficar com o Zé Hélito, eu vou falar para você, nós vamos ter que mudar muita coisa, né, para poder dizer, olha, a política realmente renovou. Nós temos mais uma questão, mas antes de fechar essa, vamos afunilar só nessa história do PP pelo seguinte, na justificativa do Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP... Será que o Ciro Nogueira conhece Goiás? Pois Primeira coisa é essa. Para explicar, ele diz o seguinte, nós tínhamos uma conversa acertada, um
compromisso, um pré-acordo, digamos assim, com a candidatura de José Hélito, mas alguns acertos, alguns compromissos não foram atendidos. Ele faz uma referência direta, claro, à concessão de uma vaga na chapa ao Senado para o senador Wilder Moraes, que tem interesse em ser candidato à reeleição. A minha pergunta, mais específica a você, Antônio, essa condição de dar uma vaga, de ter reservada, carimbada, que essa vaga do PP ao MDB, dá de fato uma vantagem, gera uma vantagem que é decisiva? Não, olha, entre você nos dar uma vaga ou não, vou ficar naquele que me dá uma vaga. Gantini, isso é um item. Você imagina se o Partido Progressista, né, que está lá pensando em São Paulo, Partido Progressista, estão lá tentando articular em nível nacional, qual será o candidato a presidente do Partido Progressista? Quem que o Partido Progressista vai apoiar? Vai ficar com o Temer? Vai ficar com Alckmin? Vai ficar com Rodrigo Maia? Vai juntar o quê? E a partir daí é que se define, inclusive, olha, o Estado tal vai ficar com você, o Estado tal vai ficar com você. Agora aqui, o Partido Progressista, que tem os deputados federais, né, os 3, né, com, inclusive, um que é ministro, que entrou agora. Por que ele entrou agora no PP? Ele entrou agora no PP, obviamente, porque ele vai ter força no PP. Ele não entrou como soldado raso. Ele é ministro, é deputado federal. Os 3 deputados federais já apoiam o Zé Hélito. Os 3 deputados federais já estão na base do governador, que é o atual governador Marconi Perillo. Apenas o Wilder, que também esteve na base do governador até esse momento, está buscando espaço para ele, que não foi eleito senador, ele era suplente. É importante dizer isso, ele nunca teve um voto, ele nunca foi candidato. Então não é possível que nesse momento, que esse PP, que toda a vida esteve com o Marconi, nesse momento, o presidente lá vai dizer, olha, em Goiás nós vamos mudar tudo, 300, né, mudar em 180 graus aí, vamos virar de norte, virar para sul. Não, peraí. Podemos fazer essa discussão aqui de nível de presidência. Agora, lá em Goiás, já tem um negócio consolidado. Lá já está assim, o prefeito lá do PP é o cara que pegou tanta verba aqui. O PP tem secretário lá dentro do governador Marconi. Essa conversa é uma conversa que vai precisar muita mudança para que ela realmente aconteça daquilo que nós não estamos enxergando. Ou seja, o MDB, buscar o PP para que ele realmente seja. E aqui eu estou dizendo, nesse momento de troca de janela, o senador Wilder tem todas as condições de mudar de partido para que ele seja o candidato a senador do Daniel Vilela. Sem o PP. Sem o PP, claro. Agora nós estamos falando aqui do PP. Né? O PP é um partido ligado, como diria aí, umbilicalmente, já viu falar essa palavra? Essa é boa. Isso, nova. Diretamente ligado ao governador Marconi Perillo. Estamos encerrando aqui, mas não vou deixar de passar uma última história rapidamente. O ex-governador, ex-senador, ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, estava prestando uma consultoria, estava tendo uma nomeação num cargo não remunerado da Prefeitura de Aparecida para atuar politicamente, para angariar recursos para a cidade, enfim, fazer uma representação oficial. E a grande discussão que surgiu quando a nomeação dele, nesse cargo não remunerado, mas que recebe diárias e aparecendo no Diário Oficial, era de que isso o torna vinculado a uma gestão e, naturalmente, o torna inelegível a partir do dia 6 de abril, que é quando acontece a desincompatibilização, ou não. Diante dessa insegurança, dessa suspeita jurídica entre ser ou não ser, entre poder e não poder, por via das dúvidas, o ex-prefeito Maguito Vilela desistiu desse cargo. Isso quer dizer nada, mas também pode querer dizer muita coisa, né, Antônio Gomes? Porque qual o interesse do ex-senador Maguito Vilela em estar livre para ser candidato? Como ele estava, né? Aí, de repente, ele quis ser de um secretário especial ali de Aparecida e, de repente, ele desistiu. Alguém falou, olha, se você estiver vinculado à prefeitura, pode ser que dê problema. Então, já que pode dar problema, eu vou ficar fora. E você está colocando o quê? A possibilidade, claro, de se candidatar nessa fase que eu estou acabando de dizer, depois do dia 7 de abril até as convenções, e dele ser um futuro candidato, seja senador, seja a qualquer cargo, aí, a governador, ou seja, vai precisar também aguardar para a gente ver aí os próximos capítulos. Mas essa decisão dele mostra que ele tem uma tendência a ser candidato esse ano. Muito bem, encerramos aqui o programa Goiás é Notícia e é chegado o momento de nós fecharmos o programa
com o pensamento. Antes do pensamento do dia, eu queria agradecer coisa. aqui o pessoal que está com a gente pela internet, né, no Facebook, a Laís Carvalho, Darcy Aparecido Rosa, o Arley Lopes, a Sueli Brasilino, e o Carlos Alberto Santos. Além dele, está com a gente a Maria José da Silva Tequinha, o João Bento Lobo, né? João Bento Lobo, ex-vereador, servidor público aqui de Anápolis, e a Maria de Fátima Moraes, além também da Daniela Cunha, e muitos outros que nós já mencionamos aqui. Então, queremos agradecer a todos que participaram, que acompanharam. Lembrando que amanhã, às 8 da manhã, tem a Voz de Anápolis, né? Então, todo mundo convidado para participar conosco amanhã também. Ok, agora sim, vamos lá ao pensamento do dia, Tony? Pensamento do dia, nesse dia 22 de março, estamos no outono, quinta-feira. O pensamento diz o seguinte: você já reparou que as crianças, quando brigam, elas sempre voltam a brincar juntas depois? Sabe por quê? É porque vale mais a felicidade do que o orgulho. Pense nisso. Bom dia. Ok, bom dia para você, obrigado pela companhia. Nós terminamos nosso programa, convidando você para estar conosco amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui na Mais FM, com o programa A Voz de Anápolis. Um abraço a todos. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, canal 200, Rádio Mais FM.